Sermos juntos, aprendermos com os irmãos aqui nesses dias e ver o que foi feito aqui é uma alegria muito grande. O esforço dos irmãos em crescer, em prepararem o local, neste recanto, nesse lugar, e a minha oração tem sido que o Senhor nos abençoe aqui. Também é um privilégio muito grande participar de um evento tão singular quanto esse, principalmente porque aqui nós temos a oportunidade sim de proclamar o Evangelho da salvação, mas de também sermos edificados como corpo e para sermos bem mais e melhor ajustados como membros participantes do mesmo corpo. É uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. E quando estava falando com o Júnior sobre o tema, falar sobre missões, louvei muito a Deus por este tema. E só acrescentei um pouco mais. Nós vamos falar sobre missões, a razão da existência da igreja. Então nós vamos estudar nesses dias sobre esse tema, a razão da existência da igreja. A razão da existência da igreja. E falar sobre este assunto sempre é muito especial. Deus ele tem realizado uma obra ao redor do mundo. Deus ele tem levantado a sua igreja. Deus tem despertado os corações para que nós estejamos com os nossos olhos abertos para aquilo que Ele deseja fazer no mundo. Hoje nós tivemos lá no CTMS, inclusive trago abraços dos irmãos do CTMS que vocês já conhecem e também de outros irmãos da Samambaia e da Guariroba que estiveram conosco hoje o dia lá e foi um dia muito especial. E todos mandaram um abraço para o pessoal de Santa Maria, tanto o pessoal do CTMS quanto os outros irmãos daqui vizinhos também. Então hoje tem sido um dia onde as nossas emoções estão muito à flor da pele quando falamos sobre este assunto. Hoje pela manhã mais uma vez apresentamos a peça Clamor de Batum lá. Quantos irmãos aqui assistiram aquela peça lá no CTMS? Boa parte, né? Outra pergunta, quantos irmãos aqui trouxeram gravetinhos daquela peça? Nós estamos orando por vocês, para que o Senhor continue confirmando em seus corações a vocação que Ele os deu. Irmãos, nós estamos muito satisfeitos. Nós já estamos bem servidos nesta noite. Uma exposição tão clara do Evangelho, o irmão Zé de Arimateia falou com muita propriedade, também o irmão Rafael, estou tendo o privilégio de conhecer, falando sobre oportunidades, e nós já estamos bem servidos, poderíamos ficar tranquilos nessa noite. Mas o Júnior, a culpa é sempre dele, né? Mas o Júnior disse que a gente não está preocupado com horário, que ninguém aqui se preocupa com horário. Ele falou, manda ver. E é até interessante, eu até comecei a orar com mais intensidade, já orava por esse tempo nosso aqui, mas quando ele me mandou um e-mail dizendo nós queremos estudos profundos, falei, rapaz, o que esse cara está me pedindo? Comecei a orar mais. Aí outro dia falei com ele no telefone, o Teste falou um pouco de nós, disse para ele que é para ser estudos profundos. Misericórdia. Graças a Deus que nós não dependemos da eloquência e do intelecto humano, porque a profundidade do ensino está nas Escrituras e do Espírito Santo que esclarece esta mensagem nos nossos corações. E é esse Espírito que nós nos entregamos nesta noite. Antes de nós entrarmos, irmãos, eu sei que, bom, eu não estou preocupado com hora, viu? Na hora que eu ver que todo mundo está indo embora, eu vou também. Vamos colocar em pé? Só para darmos um pequeno intervalo. Irmã, tem aquele PowerPoint no jeito aí? Só para darmos uma esticada um pouquinho, para ninguém dormir. Vamos pensar um pouquinho aqui. Em uma outra ocasião, eu quero ouvir os irmãos cantando Branco Estamos Campos, né? Quero ouvir essa música. Eu gostaria que nós aprendêssemos uma outra. Isso aqui é um corinho bem pequeno, tá bom? Que eu gostaria que os irmãos aprendessem a cantar comigo. E agora, rapidamente, só para ficarmos um pouco em pé, nós vamos começar a aprender este cântico. O Guilherme, os músicos aí, o Guilherme e o Ney,
vamos cantar em dó, né? Os irmãos vão mandando bala aí. Quando eu estava vindo para cá, para o Gama, eu não sabia como é que fazia para chegar aqui. E aí eu falei pro Júnior. Falei, Júnior, como é que eu faço para chegar e me dar o endereço? Aí ele falou, rapaz, você é desenrolado, quando chegar aqui você me liga. Aí o Zé de Arimateia disse, ou seja, ele te disse, se vira. Então os músicos aí, vocês são desenrolados, né? Então vamos lá, no dó. Este cântico é assim, ó. Caminhando vou para alcançar, caminhando vou para alcançar, as tribos avisar, as tribos alcançar, eu caminhando vou para alcançar, caminhando vou para alcançar, as tribos avisar, as tribos alcançar, eu caminhando vou. É fácil, né? É só um pouquinho mais, numa marcha um pouco mais triunfante, né? Então vamos lá, Ana Paula, canta firme aí. Paulette, se já souber a letra, ajuda aí. Vamos lá? Caminhando vou para alcançar, caminhando vou para alcançar, as tribos avisar, as tribos alcançar, eu caminhando vou para alcançar, caminhando vou para alcançar, as tribos avisar, as tribos alcançar, eu caminhando vou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ney, está ficando muito bom, viu? Nós vamos dos nossos estudos durante esses dias. Salmo 67. De fato, este texto não será o objeto dos nossos estudos, mas eu gostaria que nós tivéssemos esse texto no nosso coração. Salmo 67 diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Este salmo, como a maioria deles cantados há séculos atrás, é um salmo que traz alguns aspectos proféticos dentro das suas palavras, dentro da sua poesia. E a profecia deste salmo é justamente algo que a própria palavra de Deus nos revela, e o Apocalipse nos dá concretizado, que é Cristo alcançando, indo em direção a todos os povos da terra. Queridos, esse é o desejo do Senhor. E este salmo nos diz isso: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A salvação do Senhor estendida a todos os povos da terra. Este é o cunho profético deste salmo. Este é o cunho profético do que iria acontecer. No versículo 1, isso resgata ou traz a mensagem para o presente, a nossa oração. Aqueles irmãos estavam cantando: Senhor, tenha misericórdia de nós, seja gracioso conosco, nos abençoe, Senhor, faça resplandecer sobre nós o rosto do Senhor. E por que essa bênção? O irmão Rafael falou um pouco de bênção, né? Por que é que nós estamos clamando essa bênção do Senhor? Diz a Escritura:
para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E esta seja a nossa oração nestes dias. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém? Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, dentro da linha da história, do tempo humano, o Senhor separou este dia para que estivéssemos aqui. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revela para nós de maneira tão profunda através da tua Escritura. Ó Deus, nós queremos nesse dia e neste momento consagrarmos, Pai, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Ó Deus, ensina-nos as tuas verdades neste dia. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor ajude-nos a compreender o ensino do Senhor através da tua palavra. Ó Deus, a nossa confiança não está na eloquência humana, a nossa confiança não está no intelecto. Nós sabemos, ó Deus, que somos apenas pó e que não passamos disso. Mas nós temos total confiança no Espírito Santo do Senhor, que o Senhor mesmo prometeu para nós que nos ajudaria a entender todas as coisas que o Senhor falou. Por isso nós clamamos a bênção do Senhor para a vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor atue de tal maneira nos nossos corações, que as distrações circunstanciais deste mundo, ó Deus, não venham a interferir no nosso relacionamento com o Senhor, que não venham a atrapalhar a nossa concentração. Nós queremos aqui, ó Deus, ter o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso raciocínio e o nosso coração entregues ao Senhor como sacrifício. Queremos que o Senhor fale nos nossos corações. Amém. Nós pedimos esta bênção ao Senhor, no nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar, como mencionei, missões, a razão da existência da igreja. E o objetivo é que nós trabalhemos um pouco nestes dias sobre esta verdade. Existe uma razão para que a igreja exista. Há uma razão descrita na palavra do Senhor para que a igreja esteja nessa terra. E o nosso objetivo é de estudar a parte dessas verdades nesses dias que estivemos aqui. E nós vamos começar do começo. Vamos falar de berço nessa noite. Vamos falar do berço da primeira igreja, lá onde tudo começou. Lá onde está a raiz de todas as coisas, para dar início aos nossos estudos nesses dias. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em Lucas, no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler versículo 45, 46 e 47. Depois leremos outro texto que o próprio Lucas escreveu. Lucas 24, versículo 45 até 47 nos diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Li o 48 também. Vós sois testemunhas destas coisas. E ainda Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Atos dos Apóstolos, estamos lendo o final de um livro escrito por Lucas e o início do seu próximo. Atos capítulo 1. Vou fazer
a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, ou preste atenção na leitura. Atos capítulo 1, versículo 1 até o 9 diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estes textos para iniciarmos. Estudar sobre este assunto é muito peculiar, é muito especial e também nos é muito oportuno. E, irmãos, o nosso objetivo em estudar este tema de missões não é exatamente traçarmos aqui instruções normativas para a igreja. Não é traçarmos aqui ou identificarmos aqui simplesmente mandamentos para a igreja. E sim enfatizar aquilo que o Senhor ensinou através da história. É muito mais do que simples regras que nós devemos cumprir. Nós vamos entender aqui, o objetivo é que através das Escrituras nós possamos entender a ênfase que o Senhor dá na tarefa missionária de alcançar os povos. E existem alguns motivos pelos quais nós precisamos nos preocupar com o estudo desse tema. Nós precisamos estudar sobre missões primeiramente, porque nós temos perdido o nosso referencial teórico de missões. Nós temos perdido o referencial teórico de missões. E quando eu falo sobre referencial teórico, estou dizendo sobre tudo aquilo que está escrito acerca do assunto. Tudo aquilo que se conhece sobre o assunto. Qual é o nosso referencial quando falamos de missões? Porque é assim nas outras áreas da vida. Quando nós falamos de casamento, nós temos um referencial. Espera aí, como é que é o casamento? A palavra de Deus nos ensina aqui. Quando nós falamos de criação de filhos, nós temos um referencial. Esse referencial está na palavra de Deus. E, queridos, nós perdemos o nosso referencial missionário. Nós temos perdido o nosso referencial missionário. Há muitas dúvidas atuais sobre o assunto, muita confusão, muita banalização, inclusive. E nós chegamos ao ponto da própria igreja do Senhor muitas vezes questionar se deve se envolver na tarefa que o Senhor determinou para ela mesma. E não é muito difícil de constatar isso quando nós vemos e constatamos que este assunto é um dos assuntos que menos se ouve nos púlpitos. A tarefa missionária é um assunto que menos se ouve na igreja. Fala-se sobre tudo. Fala-se sobre vários aspectos que são importantes também, mas esquecemos de falar e de enfatizar sobre a nossa tarefa. E com isso nós vamos tendo uma visão míope do que é tarefa do Senhor, do que é obra do Senhor. E nós começamos a segmentar muitas coisas. E começamos a criar muitas coisas. E começamos a fazer divisão nos nossos pensamentos. De maneira que a nossa visão sobre o que é obra do Senhor começa a ficar deturpada.
E nós começamos a fazer esta divisão. Tem obra que é do Senhor, tem obra que não é do Senhor. Tem tempo que é do Senhor e tem tempo que não é do Senhor. Tem hora que você está servindo ao Senhor e tem hora que você não está servindo ao Senhor. Tem dia que é do Senhor e tem dia que não é do Senhor. Essa visão é no mínimo míope do que o Senhor planejou para a sua igreja. Nós temos perdido os nossos referenciais. E até argumentos anti-missão nós temos inventado. E quando eu digo nós, eu estou falando pela igreja, por aquilo que nós escutamos. Porque existem coisas bíblicas, verdades bíblicas estão na palavra. Existem coisas não bíblicas, que são verdades também, mas não estão na palavra. Mas existem coisas antibíblicas. E muita coisa do que tem sido falado sobre missões são antibíblicas. O Senhor não ensinou isso. Vai contra até o que o Senhor ensinou. E por causa disso, nós vamos fazendo interpretações grotescas da palavra de Deus. Grotescas da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e resgatar esse nosso referencial teórico. Nós precisamos resgatar as verdades das Escrituras, examinar as Escrituras e aprender dela aquilo que o Senhor exatamente fala. Porque, irmãos, o nosso problema é porque nós não conhecemos as Escrituras. Se a nossa visão começa a ficar míope, é porque nós não estamos conhecendo a verdade. Se nós aceitamos interpretações e desvios da palavra de Deus, é porque nós não conhecemos a verdade. Não por completo, não com inteireza, não na sua plenitude, não conhecemos a história. Ouvimos sobre muitas coisas, mas não conhecemos a história toda. E muitos argumentos têm entrado. Nós precisamos conhecer a Escritura. Nós precisamos resgatar esse referencial. Porque muitos desvios têm acontecido, mas quando nós estamos embasados na Escritura, nós não vamos dar espaço para isso. Porque tem pessoas dizendo por aí, não, esse negócio de missão não existe. Você tem que fazer missão aqui, você tem que ficar em Jerusalém. E você diz, espera aí, camarada, você não conhece a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Você ainda não leu Lucas 24, 49. Você ainda não leu. Se as pessoas chegarem dizendo, não, pensa direito, para que alcançar as pessoas que estão lá fora, você tem que primeiro pregar para os seus familiares, primeiro você tem que alcançar sua casa. Você diz, espera aí, você não conhece as Escrituras. Você não leu João, capítulo 7, versículo 5. Você não leu as Escrituras. E tantos outros que têm acontecido, tantas outras coisas, até as pessoas estão até falando do jeitinho de Deus. E aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que moram nos países que não conhecem ao Senhor, e os indígenas do Brasil, e os quilombolas, e os ribeirinhos que não têm oportunidade de conhecer. E aí vem alguém e diz, não, Deus vai dar um jeito no final, porque Deus é amoroso, Ele vai dar um jeitinho. Deus não é brasileiro para dar jeitinho. Nós pensamos nisso porque não conhecemos a Escritura, porque se lêssemos Romanos capítulo 10, jamais aceitaríamos tais pensamentos. Jamais aceitaríamos tais pensamentos. Se esses pensamentos fazem parte daquilo que nós entendemos do Senhor e da palavra do Senhor, é porque nós estamos faltosos no nosso conhecimento da palavra. Precisamos resgatar a palavra. Precisamos voltar às Escrituras e aprender delas. Nós precisamos estudar missões porque nós perdemos o nosso referencial histórico. Nós perdemos o nosso referencial histórico. Porque, irmãos, a igreja nasceu num berço missionário. A igreja nasceu num contexto missionário. Ela já começou realizando a obra missionária. Com o passar do tempo, e nós conhecemos bem a história, quando a igreja se desvirtuou, e passamos anos e séculos, a igreja passando por grandes dificuldades, mas houve um período de reforma.
a reforma protestante, e nós sabemos que após aquilo ali foi-se resgatado princípios bíblicos e automaticamente foi-se resgatada a força missionária. Os crentes resolveram voltar às Escrituras, automaticamente voltaram a fazer missões. Século XVI, século XVII, revolução missionária, os morávios espalharam-se no mundo, vieram até o Brasil, ganharam milhares de almas, porque voltaram às Escrituras. Século XIX, século XX, e tantos outros que nós poderíamos citar. Irmãos, a igreja, ela tem um berço missionário, mas nós perdemos esse referencial. Se nós pensarmos no movimento do qual estamos inseridos, no movimento dos irmãos, e se você conhecer um pouco da história, você vai ver que esse movimento só começou por causa de uma força missionária. Aqueles irmãos se voltaram à palavra e logo se tornaram missionários. E foi assim que o Evangelho chegou ao Brasil. E quando aqueles irmãos, eu estava lendo outros dias atrás, e lendo maravilhado, os irmãos devem conhecer a história. Quantos aqui já ouviu falar num camarada chamado McNair? Quantos já ouviram falar no McNair? Poucos. Os jovens precisam conhecer essa história. Porque esse camarada, aquele irmão, chegou ao Brasil para pregar o Evangelho. E, gente, aquele homem andava a cavalo. E ele não andava de um bairro para outro, não. Ele saía do Rio de Janeiro, passava por Minas, ia parar no Espírito Santo e voltava para o Rio, a cavalo. Plantou inúmeras igrejas que provavelmente boa parte de vocês são fruto dela. Porque são frutos da obra missionária. Nós não podemos perder a nossa referência. Nós nascemos assim. Está no sangue, no DNA da igreja. Nós precisamos estudar missões, porque o Senhor nos dá tempo de retornarmos às suas Escrituras e resgatar o sentido primário da igreja. Por isso eu gostaria que nós meditássemos, queridos, nesta noite, onde tudo começou. Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Onde está registrado o início da igreja? Onde está escrito? Em qual livro da Bíblia? Em que lugar está escrito o início da igreja? Atos. Que mais? Onde está escrito isso? Onde está registrado? Todo mundo concorda que o irmão Zé de Arimateia, por isso que estão em silêncio? Sim ou não? Onde é que está a nossa raiz, o nosso início? Propositalmente escolhi Lucas para ler nessa noite. Porque Lucas registra o nascer da igreja. Atos capítulo 2, quando Pedro prega e uma multidão se converte, mostra-nos a primeira conversão em massa, mas não é o nascer da igreja. Em Atos, sim, nós vemos o nascer da igreja, a igreja do Senhor Jesus, e eu gostaria que nós pensássemos como ela começou. Ali é o primeiro registro da reunião da igreja. Porque Lucas capítulo 24 nos conta o seguinte: o Senhor Jesus havia morrido, os discípulos estavam vivendo o início, as sombras da perseguição, estavam temerosos por aquilo que ia acontecer em relação aos judeus, e dois discípulos, não daqueles apóstolos, mas dois discípulos de Jesus, mediante todas as coisas que aconteceram, voltaram para os seus lares. Eles estavam voltando para Emaús, e quando eles estavam voltando, eles se encontraram com Jesus, e Jesus falou-lhes sobre as Escrituras, e aqueles homens chamaram Jesus para ir para sua casa, e Jesus partiu o pão naquele lugar, e eles reconheceram que era Jesus, e essa linda história termina muito bem com a restauração daqueles homens, e diz a palavra de Deus que imediatamente eles voltaram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, foram numa casa onde estavam se reunidos a igreja.
a igreja. Igreja é o ajuntamento dos irmãos. Igreja é o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora. Ali estava nascendo a igreja, no meio de temores, no meio de sentimentos avassaladores. E diz a palavra de Deus, como nós estamos lendo aqui, isso no versículo 33, versículo 35, ali de Lucas 24, onde nós mencionamos, os discípulos chegam, aqueles 2 discípulos de Emaús, chegam até aquele lugar, encontram a igreja reunida, encontram aqueles irmãos já ali juntos, e eles estavam ali juntos com medo dos judeus, mas estavam fazendo 2 coisas. Primeiro, estavam orando. Segundo, estavam conversando sobre as coisas que se estavam passando. E eles começavam a já dar testemunho. Algumas pessoas já tinham visto Cristo ressurreto. E nesse contexto Jesus aparece para eles, no primeiro ajuntamento da igreja. Na primeira vez que os crentes tiveram a ideia de se juntar num lugar só. Na primeira vez que eles resolveram se retirar. Eles se reuniram e Cristo aparece naquele lugar. E o texto vai continuando dizendo, e como nós lemos em Atos, Jesus aparece para eles e dá provas incontestáveis de que ele ressuscitou. Porque diz o versículo 39 do capítulo 24, versículo 39, Jesus dizendo para eles, porque eles estavam com muita dúvida no coração. Jesus chegou e falou, paz a todos. E eles estava todo mundo dizendo, Jesus ressuscitou. De fato, as pessoas já viram. E aí os discípulos no caminho de Emaús chegaram. Não, ele ressuscitou mesmo. E inclusive ele acabou de lanchar lá em casa. E todos estavam falando sobre a ressurreição. Mas aí quando Jesus entra e fala, paz convosco, todo mundo calado na hora. Olharam e não acreditavam. Estavam com dificuldade de crer que de fato ele havia ressuscitado. Eles estavam conversando sobre o assunto, mas os seus corações ainda não haviam crido. E aí Jesus chega, sabendo que eles estavam, diz o versículo 38, porque estáis perturbados e porque somem dúvidas ao coração de vocês. Aí Jesus mostra as marcas, os flagelos que ele recebeu. Ele mostra as marcas que tinha e com isso ele faz da altercação inconveniente, frívolo em relação à sua ressurreição. Ele pegou um pedaço de peixe e havia mel e comeu, para provar para todos que ele havia ressuscitado. Aí então eles entendem, é Jesus. Jesus está no nosso meio. Ele de fato ressuscitou. E diz a palavra de Deus, irmãos, numa expressão maravilhosa, do versículo 44 até o versículo 47, onde ele diz que Jesus então aqui começa a explicar tudo o que estava acontecendo. E nós precisamos entender isso aqui. Primeiramente, Jesus apareceu na igreja, mas aquelas pessoas estavam com dúvidas, estavam com seus corações duvidosos, e ele provou que era Jesus mesmo. Ele diz, olha minhas mãos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Me dá esse peixe aí. E ele comeu e todo mundo acreditou. De fato, Jesus está conosco. Aí ele diz, agora eu tenho algumas coisas para ensinar para vocês. E ele começa a explicar as Escrituras. Começa a explicar as Escrituras. E diz o versículo 45 que o entendimento deles para compreender as Escrituras foram abertos. Ali com Jesus, e somente com Jesus, o entendimento foi aberto. Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles entendessem a Escritura. E aqui nos é dito então que os discípulos, que agora já se tornaram apóstolos, puderam entender aquilo que o Senhor havia ensinado sobre o seu sacrifício. Versículo 45 nos ensina sobre isso, para eles entenderem a dimensão da obra realizada por Cristo. Apesar do Senhor ter falado muitas e muitas vezes com eles ainda não entendiam a obra do Senhor. E aqui o Senhor começa a explicar então todas as coisas para ele, explicando por que todas as coisas aconteceram e principalmente qual é a dimensão disso tudo. O que vai acontecer nas suas vidas? Diz o versículo 44, a seguir, depois que ele provou que era ele mesmo e que estava ressurreto,
A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto a seguir como o primeiro sermão, a primeira mensagem pregada na igreja do Senhor, registrada na história. A primeira pregação da igreja foi o próprio Senhor Jesus que fez. A primeira exposição da Bíblia, o primeiro ensino foi o próprio Senhor Jesus. Ele passa então a explicar para aqueles irmãos a Escritura. E eu gostaria que nós víssemos o que é que o Senhor Jesus ensinou para a sua igreja quando ela nasceu, neste momento tão ímpar na história. Ele diz: agora vocês entendem. Eu de fato ressuscitei, o plano não falhou. Eles não me pegaram de surpresa. Eles não foram mais poderosos do que meu Pai. Tudo isso estava no plano, era para acontecer assim. E Jesus explica, voltando lá para o Antigo Testamento, converge apenas em um fato: Cristo morreu para redimir a humanidade. É isso que ele está ensinando aqui. Ele está abrindo os olhos dos seus discípulos. Olha, tudo aquilo que foi escrito até agora, todo o Antigo Testamento só ensina uma coisa: Cristo morrendo por todas as nações. É isso que a palavra de Deus ensina no Antigo Testamento. Moisés, os profetas e os salmos. Dois fatos foram ensinados aqui, que são ensinados, que Jesus menciona profeticamente no Antigo Testamento. Ele diz: está escrito. O Senhor volta para a sua própria palavra. Ele diz: está escrito. Primeiramente, o seu sofrimento, a sua própria ressurreição. Diz aqui, e lhes disse, versículo 46, e lhes disse: assim está escrito. O Senhor aqui está dando uma aula bíblica, doutrinária, do Antigo Testamento. Quando ele diz lá no versículo 44, é importante nós pensarmos aqui, vamos voltar lá para o versículo 44, só para nós entendermos o pano de fundo, e a gente volta para o 46. Ele diz aqui que começou a explicar então o que deveria acontecer, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Nós conhecemos o Antigo Testamento numa divisão um pouco diferente nos nossos dias, não é verdade? Como é que a gente conhece o Antigo Testamento? Qual divisão? Primeiramente, Pentateuco, e depois? Históricos, tem livros históricos também, né? E depois? Poéticos, e depois? Proféticos. E aí o profético ainda tem uma subdivisão. Tem os profetas maiores e tem os profetas pequenininhos, né? Os profetas menores. Os livros poéticos, também chamados sapienciais, porque englobam outro número de livros. Isso é o que a teologia moderna nos ensina. Para os judeus, para o ensinamento tradicional judaico, o Antigo Testamento era dividido em três partes: a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, os profetas, que é tudo aquilo que o profeta falou e tudo aquilo que se escreveu sobre o profeta. Tudo aquilo que o profeta falou e tudo que escreveu-se sobre ele. Então, os escritos históricos que nós temos para o judeu, aquilo era profecia. Então, eles tinham o Pentateuco, eles tinham a lei, que é Moisés, eles tinham os profetas e o resto era sabedoria, que aqui é traduzido como Salmos. E o resto era livros de sabedoria. Então, no Antigo Testamento, para o judeu, só tinha essas três categorias. Ou era profecia, ou era lei, ou era salmo. Só tinha os três. E Jesus está dizendo aqui: olha, esses três que você tem, trazendo para o nosso ensino de hoje. Essas 5 categorias que nós temos hoje, elas se convergem num só ensinamento. E ele começa a dizer qual é esse ensinamento. Então ele desmembra aqui então o seu ensinamento de duas maneiras. Primeiramente, versículo 46, ele diz sobre o seu sofrimento e a sua ressurreição. Eu vou pedir que algum irmão leia, por favor, o versículo 46, que enquanto isso eu tomo água. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
Muito obrigado. O primeiro ensinamento que ele dá é sobre sua própria obra. Ele diz sobre o sofrimento de Cristo. Isso deveria acontecer. Estava nos planos eternos do Senhor. O Senhor se entregaria voluntariamente pela vontade do Pai, para que a humanidade de fato tivesse os seus pecados cobertos pelo sangue que ele derramou. E ele diz sobre isso, todo o Antigo Testamento falava isso. A lei de Moisés falava isso. A profecia falava isso. Os salmos falaram isso. O Cristo deveria padecer, mas ele ressuscitaria. Esse foi o primeiro ensinamento dele sobre o Antigo Testamento. O segundo ensinamento, versículo 47. Ele começa o seguinte, com uma pequena partícula aí. Não é isso? Ele fala sobre um assunto e sobre outro. Ele está dizendo, estava escrito que Cristo haveria de sofrer, haveria de padecer e também de ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus está dizendo aqui para aquela igreja, o Antigo Testamento inteirinho só ensina uma coisa: Cristo morrendo por todas as nações. A primeira mensagem que Cristo ensinou para a sua igreja foi uma mensagem missionária. O Senhor Jesus tomou cuidado para que a sua igreja primeira soubesse qual era a razão da sua existência. E ele começa a ensinar a Escritura. E ele diz, olha, tudo isso deveria acontecer. Nos planos eternos do Senhor, revelados no Antigo Testamento, o Cristo padeceria, ressuscitaria, e o nome dele seria pregado em toda a nação. É isso que a história conta. É esta a vontade do Senhor. E é isso que ele vem ensinando. Queridos, a igreja nasce num berço missionário. Ela nasce nesse contexto. Naquela sala, ou naquela casa, não sei se era sala, quarto, que lugar eles estavam escondidos naquela sala. Por medo dos judeus, estava todo mundo trancado ali dentro. A primeira igreja entende biblicamente, porque Jesus não diz, se Jesus só falasse já bastava, mas ele usa as Escrituras. Se Jesus apenas falasse, já nos bastaria, mas ele usa as Escrituras. Naquele lugar o Senhor ensina para a sua primeira igreja, biblicamente, que ela nasceu para que o mundo conheça o Senhor Jesus. Não por outra razão. Esta é a obra do Senhor. É isso que ele ensina. Este é o cerne da questão que nós precisamos entender. É para isso que estamos aqui, queridos. É para isso que nós existimos. É para isso que a igreja foi estabelecida nesta terra. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que o reino dele um dia será estabelecido. Mas enquanto ele não volta, ele mandou que todos pregássemos esta mensagem. E nós às vezes caminhamos e somos igreja apenas por ser. E nos entregamos ao nosso próprio existencialismo. De maneira que se você perguntar para a maior parte daqueles que professam ser cristãos, por que é que você está nesse mundo? Provavelmente não sabe responder. Provavelmente não sabe dar a resposta correta. E nós precisamos resgatar a palavra de Deus. A igreja está nesse mundo para pregar o Evangelho. A igreja está nesse mundo para que Cristo seja conhecido. E enquanto nós vamos pregando, nós vamos peregrinando, nós vamos fazendo as outras coisas. E nós vivemos muitas vezes o contrário. Nós estamos simplesmente peregrinando. E a igreja está no mundo para pregar. A igreja está no mundo para brilhar. E somente isso. Aqui Jesus explica que a igreja nasce para esse propósito. Ele fala com aquelas pessoas e diz, todo o Antigo Testamento já falava sobre isso. Cristo padeceria, ressuscitaria e o seu nome seria pregado. E o seu nome seria pregado. E o texto continua dizendo, depois que Jesus ensinou, ele mandou. A primeira ordem, o primeiro sermão nós já vimos. O primeiro ensinamento do Senhor Jesus para a igreja
foi sobre um aspecto missional, um aspecto missiológico, onde ele diz que a obra dele abrange todas as nações e que o nome dele deve ser pregado em todas as nações para arrependimento, como diz versículo 47. Esta foi a primeira ordem do Senhor, que nós vamos ver adiante nos outros versículos. A primeira ordem dele foi: preguem este evangelho. É isso que ele está dizendo. Foi para isso que eu padeci, foi para isso que eu ressuscitei, e o evangelho tem que ser pregado, e são vocês que vão pregar. É esta igreja que vai fazer isso. Eu não vou mandar anjos para fazer, eu não vou dar um jeito diferente, mas é esta igreja que vai fazer. É isso que vocês vão fazer, e é para isso que vocês vão existir. Versículo 48, ele continua, versículo 47... Bom, nós já lemos, versículo 48, então ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. E a testemunha aqui, ele não está dizendo: olha, eu estou falando e vocês são minhas testemunhas, que de fato eu falei. A testemunha aqui, esta palavra colocada aqui significa: vocês são a prova viva destas coisas. A palavra testemunha aqui é martíria, são pessoas que pregam com o seu exemplo de vida. O Senhor Jesus aqui está falando: olha, você pode nem abrir a sua boca, mas com a sua vida, com o seu andar, com a sua martíria, com o seu estilo de vida e com aquilo que Deus faz em você, o evangelho chegará em todos os lugares. Obviamente é necessário que a igreja pregue o evangelho do Senhor. Ele está dizendo aqui que nós somos estas testemunhas. E ele diz aqui, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. A igreja aqui é comissionada a ir ao mundo, porque ele disse: a todas as nações o meu nome deve ser pregado. E aqui ele diz que a igreja é comissionada para essa coisa. Isso é igreja, para isso serve igreja. Para isso serve a igreja, para que o evangelho chegue a todas as nações. É a razão da nossa existência. Mas eu gostaria de perguntar, um outro desvio que às vezes acontece quando falamos de missões. Há pessoas que vão dizer que esse chamado, que esta comissão foi dada para os apóstolos daquela época, que eles é que deveriam ir por todo mundo pregar o evangelho. E isso não é verdade. O Senhor Jesus está dizendo aqui nesta casa, neste primeiro ajuntamento da igreja: vocês são testemunha destas coisas. E a minha pergunta é: quem são esses vocês? Vós são testemunha. Quem é? Quem são? O Senhor Jesus está dizendo para quem? Quem é que estava nessa casa? Obviamente o Senhor Jesus está falando para todos que estão congregados nela. Quem é que estava nessa casa? Vamos lá. Primeiramente, quem? Os 11, não é verdade? Os 11, quem mais? Os apóstolos, quem mais? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, porque eles foram lá e entraram nesta casa. Quem mais? As Marias, as mulheres também estavam lá. Ele não está direcionando a sua mensagem para os apóstolos, queridos. Ele está falando para a igreja. Porque naquele lugar não se ajuntava apenas os 11. Ajuntavam-se todos aqueles que haviam crido no Senhor e que estavam com ele. Versículo 33 deste mesmo capítulo 24 diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltarem para Jerusalém, e acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Não diz quem são os outros, mas nos versículos 9 e 10 deste mesmo capítulo nos diz o seguinte: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Queridos, era uma casa cheia. Era uma casa cheia, tinha muita gente lá. Eu não sei que tamanho de casa era essa e nem de quem era esta casa, mas o Senhor Jesus aqui está convocando
a sua igreja, está falando com um número de pessoas. E nós entendemos pela Escritura que não era um pequeno grupo. Deixe-me dar apenas um panorama para nós entendermos aqui. Atos capítulo 1, onde nós lemos. E os versículos que se seguem. Ali naqueles primeiros versículos nós vimos aquilo que Lucas falou. Olha, Teófilo, eu fiz aquela primeira carta, aquele primeiro livro, para falar das coisas que Jesus fez, para falar das coisas que Jesus ensinou. E ele começa a relembrar de onde foi que ele parou, não é verdade? Lucas termina falando o quê? Que o Senhor Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, que o Senhor Jesus comprovou para a igreja que de fato ele havia ressuscitado. Exatamente os versículos que lemos lá em Atos capítulo 1. Ele está relembrando todas as coisas. Vamos lá, na ordem dos fatos. Então, ele começa Atos dos Apóstolos falando sobre isso. Aí depois ele diz que o Senhor Jesus falou que comissionaria todas as pessoas, mesmo contexto de Lucas 24, e que logo depois disso eles saíram, voltaram para Jerusalém e foram para onde? Se reunir num cenáculo. E eles ficaram reunidos ali. Esta igreja aqui de Lucas capítulo 24, o Senhor os tirou para fora, o Senhor falou com eles, o Senhor se ascendeu ao céu, eles voltaram para Jerusalém e foram para o cenáculo. Depois o Espírito Santo caiu sobre ele. Quantas pessoas tinham lá? 120 homens, como era contado na época. O Senhor Jesus não estava falando para os apóstolos. O Senhor Jesus não estava falando só para os discípulos do caminho de Emaús. Ele estava falando para a sua igreja. Essa igreja com quem ele está falando agora foi para o cenáculo orar. E quando o Espírito Santo desceu, não muitos dias depois disso, era um grupo de 120 pessoas. O Senhor Jesus estava falando para a sua igreja. Nós não podemos aceitar a teoria ou a ideia de que o Senhor comissionou apenas os seus apóstolos para fazer isso. A primeira reunião da igreja, o Senhor separou para dar esta ordem. Ela não é direcionada para os 11, ou só para os 11, nem só para os discípulos de Emaús, mas a todos que estavam naquela casa. Deus, irmãos, não chama pessoas específicas. E quem sabe isso é mais uma coisa que nós precisamos tratar quando falamos sobre missões. Irmãos, ninguém é chamado para fazer missões. O indivíduo não é chamado para fazer missões. A igreja foi chamada para fazer missões. Só que a igreja não vai todo mundo. Então ela manda um. Quem é esse um? O Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo vai vocacionar. Mas chamado para fazer missões são todos vocês. É a igreja do Senhor que foi chamada. Não foi só uma pessoa que estava naquela casa. A igreja do Senhor deve ser uma igreja missionária. O Senhor não chama indivíduos, Ele chamou a sua igreja. A obra missionária não é responsabilidade de indivíduos, é responsabilidade da igreja. É a igreja que faz, é a igreja que ora, é a igreja que envia, é a igreja que sustenta, é a igreja que proclama. A igreja é a missionária do Senhor. E nós precisamos entender isso. É isso que o Senhor está ensinando para a sua igreja. Nenhum indivíduo detém um chamado missionário. Eu sei que este termo é usado muito hoje em dia. Eu fui chamado, fulano foi chamado. Chamado foi a igreja. Chamado foi a igreja. E nós encontramos nas Escrituras o Senhor Jesus sempre nos ensinando. Ele falou sobre 3 chamados só. O primeiro chamado é a comunhão. Ele está chamando todos os perdidos à comunhão. Esse é o primeiro chamado do Senhor. Depois ele chama ao serviço. Todas as pessoas que ele chamou ao serviço. Qualquer um. Não tem específicos. E haverá o dia que ele chamará para a glória. Todos nós somos chamados. Chamados a cumprir a ordem do Senhor. A igreja é a missionária do Senhor. A igreja vai realizar isso através de indivíduos. Mas a igreja é a missionária do Senhor. E é assim, queridos, que a história é marcada. No início da primeira igreja, um grupo de discípulos amedrontados recebem a visita do Jesus ressurreto
recebem entendimento para compreender as Escrituras, recebem a ordem de contar aquilo que foi dito para eles, para todas as nações. Eles recebem a ordem de contar essa história, os feitos de Cristo para todas as nações. E eles devem fazer isso debaixo do revestimento poderoso do Espírito Santo do Senhor. Debaixo do Espírito Santo do Senhor. Diz aqui, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Capítulo 14, capítulo 16, ele diz qual é essa promessa. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Vocês têm uma ordem a cumprir. Vocês devem pregar o meu evangelho ao mundo todo. Mas não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Até que vocês sejam revestidos de poder. É assim que a igreja nasce. A igreja nasceu neste contexto. Contexto de medo, contexto de incertezas, contexto de incapacidade. O Senhor Jesus vem, muda a sorte do povo, ensina-lhe as Escrituras, dá uma ordem e sobe aos céus. E sabe qual foram as últimas palavras do Senhor Jesus? Preguem o Evangelho a todas as nações. Preguem isso que eu ensinei para vocês aqui a todas as nações. A primeira igreja, a primeira pregação, o primeiro estudo bíblico, a primeira ordem, pregue o Evangelho a todas as nações. Nós temos um desafio muito grande diante de nós, diante da igreja do Senhor e diante daquilo que a palavra de Deus nos revela. Porque, queridos, isso não são pensamentos humanos. A palavra do Senhor está clara para qualquer um que deseja ler. Esta é a vontade do Senhor. Este é o mandamento do Senhor. Pregue a palavra. Neste momento singular, nesse momento especial, importante para a história da igreja, é isso que o Senhor Jesus ensina. Nós precisamos entender e atender a este mandamento. A igreja é a missionária do Senhor. A noiva de Cristo é a missionária do Senhor. De sorte que ninguém pode dizer que não tem essa responsabilidade. Ninguém pode dizer que não tem o chamado. Ninguém pode dizer que não está envolvido. Se você é salvo por Cristo Jesus, você é o missionário do Senhor. Seja Deus gracioso e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Porque as nações precisam conhecer o Evangelho do Senhor. Os povos precisam conhecer os caminhos do Senhor. E as nações, a salvação. Amém.